E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel e você está vendo mais um vídeo do Evangelize o Seu Amigo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre evangelismo e debate. O que você entendeu errado sobre isso, hein? Bom, para começar, a gente precisa primeiramente definir o que é debate. A gente tem um debate muito conhecido, que é aquele que acontece geralmente no período eleitoral, que a gente vai vivenciar daí alguns dias, que os dois ou mais candidatos são colocados frente a frente e eles precisam apresentar as suas propostas e soluções e eles são questionados pelas pessoas ou por seus concorrentes e eles precisam sustentar os seus argumentos e mostrar que eles são realmente os melhores. Mas o debate também pode acontecer numa conversa normal, em que alguém tenta convencer outras pessoas a defender um ponto de vista. E aí, falando sobre esse último debate, a gente precisa conversar se ele é saudável ou não. Como assim, Raquel? Bom, quando um debate ele não acontece de forma exaltada, existe educação e paciência, a gente tem um debate saudável. Mas geralmente, quando a gente quer defender um ponto de vista, a gente está tão ansioso em convencer alguém daquilo que a gente está falando, que muitas vezes a gente acaba se exaltando e um simples debate acaba virando uma discussão. E isso muitas das vezes não é saudável. Por que o debate virar uma discussão não é saudável? Porque raramente, quando a gente está discutindo, a gente consegue convencer o outro daquilo que a gente acredita ou de que o ponto de vista dele não é válido. Os dois lados da história, eles estão tão preocupados em convencer o outro que dificilmente eles estão abertos e realmente estão ouvindo ou absorvendo alguma coisa. Estão somente refutando e afirmando a mesma coisa que eles querem convencer. E outro problema de quando o debate vira uma discussão é que às vezes quando a gente discute a gente acaba dando um mau testemunho, seja por ferir o outro, por falar de uma maneira inadequada ou talvez a gente não ouve o que o outro tem para falar. E esse mau testemunho leva o movimento cristão ao descrédito, infelizmente. E agora que a gente já definiu então o que é debate, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Bom, eu acho um texto muito legal e fantástico para a gente conversar sobre esse assunto, e ele está lá em Atos 18, dos versículos 24 a 28. Um pouco antes desse texto, Paulo ele termina sua segunda viagem missionária em Éfeso e ele sai de Éfeso para começar a terceira viagem. Daí, no nosso texto, a gente vê um judeu chegando em Éfeso assim que Paulo foi embora. E o nome desse judeu era Apolo. E a Bíblia fala que ele era eloquente e poderoso nas escrituras. O que isso quer dizer? Apolo era um cara que sabia demais da Bíblia. Ele era um grande conhecedor e tinha a Bíblia gravada na memória, no coração e na boca, porque o texto fala que ele estava pregando na sinagoga. Só que Apolo tinha um probleminha. Ele era discípulo de João Batista e, portanto, ele não conhecia sobre a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. E ele também não tinha ouvido falar sobre a ação do Espírito Santo em Pentecostes. Então, ele não havia ainda sido transformado pelo Espírito Santo. Daí, eu não sei se vocês lembram de Áquila e Priscila, que aparecem um pouco atrás. Áquila e Priscila é aquele casal fabricante de tendas que conhece Paulo enquanto ele estava em Éfeso. E esse casal ouve Apolo falar e eles identificam que ele precisava conhecer verdadeiramente o Evangelho. E o espantoso é que eles falam e Apolo ouve aquilo que eles têm para falar. E por que eu chamei de espantoso? Porque, como eu já te contei, Apolo sabia demais da Bíblia e ele podia muito bem ignorar aquilo que aquelas pessoas estavam falando. Talvez ele podia considerar eles intelectualmente inferiores ou ele poderia ser arrogante, agir com desdém, mas ele não foi. Apolo foi humilde, ouviu e ainda foi convencido por Áquila e Priscila. E aí, gente, quanto será que de nós não estamos nessa posição? A gente é confrontado quase que diariamente por pessoas que sabem mais, ou que sabem menos, ou que sabem coisas diferentes que a gente sabe. E eu faço uma pergunta para você. Você hoje, como você é, você ouviria Priscila e Áquila ou você partiria para a discussão, para defender seu ponto de vista? Outra coisa legal para a gente observar é a postura que Priscila e Áquila tiveram, frente a Apolo.
o texto fala que eles ouviram o que Apolo estava falando e depois eles tomaram-no consigo. Ou seja, aqueles irmãos ouviram e chamaram Apolo num canto para bater um papo. Falaram, cara, vem aqui. Então, a gente precisa falar disso. Eles não saíram razoando e acusando Apolo de não saber tudo ou de que ele precisasse conhecer verdadeiramente o evangelho, incisivos e bravos. Eles ouviram e conversaram sabiamente com Apolo. Essa atitude dos dois foi tão legal que Apolo ouviu o que eles falaram, foi convencido e quis se encontrar com Paulo na terceira viagem missionária dele. E Apolo, ele encontra com Paulo lá em Corinto e o versículo 28 fala pra gente que Apolo convence os judeus de lá que Jesus realmente era o Messias. E quando a gente olha para a palavra convencer no original, no grego, essa palavra tem o sentido de debater, mas Raquel, você está me falando que não pode debater e Apolo debateu? Mas uma coisa que a gente tem certeza é que Apolo debateu do jeito certo. O texto ainda fala que ele baseava-se na escritura para provar isso para os judeus. E outra coisa, Apolo debatia corretamente porque anteriormente ele já havia parado para ouvir o que Priscila e Áquila tinham para dizer. E aí, gente, com esse pequeno trecho da Bíblia, a gente pode tirar algumas lições sobre o debate. Bom, a primeira é que, independente do nosso conhecimento, a gente precisa ouvir aquilo que os outros têm para falar. E esse foi o caso de Apolo. Em segundo lugar, independente se a gente está certo, a gente também precisa ouvir, que foi o caso de Priscila e Áquila, que ouviram Apolo antes de falar. Em terceiro lugar, a gente precisa chamar as pessoas para conversar reservadamente, para tirar aquele clima de alvoroço e debate, Ana. E em quarto lugar, a gente precisa debater baseado nas escrituras. E aí, destes 4 pontos, eu só quero ressaltar mais uma coisa do segundo pontinho. Sabe por que é tão importante mesmo ouvir sendo que a gente está certo? O que os nossos amigos têm para dizer? Porque só assim a gente vai saber a demanda que eles trazem. Raquel, que demanda? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que você está falando? Calma que eu vou te explicar. Bom, para a gente ser eficaz no evangelismo, nós precisamos conhecer ou identificar a dor ou a necessidade que o nosso amigo nos traz. É óbvio que todo descrente tem a necessidade de conhecer a Jesus, mas cada ser humano vai ter essa necessidade geral, lógico, mas ela vai ser ramificada em demandas específicas e cada um vai apresentar uma demanda diferente, pessoal. Por exemplo, vamos pensar que você está evangelizando um amigo ou uma amiga sua e você concentra todos os seus esforços e estudo e tudo aquilo que você sabe em convencer essa pessoa da criação ou de dar provas, sei lá, racionais sobre a fé. Você pode muito bem convencer o seu amigo facilmente, mas mesmo assim não vai mudar nada na vida dele. Sabe por quê? Porque talvez a maior necessidade dele não fosse uma demanda intelectual, e sim conhecer o caráter amoroso e cuidadoso de Deus. A demanda do seu amigo, então, nesse caso, é mais emocional do que racional. E o contrário pode acontecer também. Alguém pode ter mais uma demanda racional do que emocional. E, poxa, você não sabia disso, né? Não sabia mesmo, porque você só tentou convencer essa pessoa sem ao menos ouvir e identificar a real necessidade daquele coração. Então, esses aí que eu já falei são os perigos do debate. A Bíblia, ela ainda nos fala lá em Tito 3, versículo 9, o seguinte: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. E vocês sabem por que o apóstolo Paulo fala isso para Tito? Pelo mesmo motivo que ele destaca em 1 Timóteo 1,4 ou também em 1 Timóteo 6,4. Os debates eram características marcantes dos falsos mestres, que eram expert na lei, mas eles não entendiam de forma alguma a graça. E aí eu te pergunto, você vai ficar de que lado da história? Do lado de Priscila, de Áquila e de Apolo, ou do lado dos falsos mestres, que não ouvem, não consideram e só falam até cansar? Bom, o propósito do evangelismo não é debater e nem defender a Bíblia.
O propósito do evangelismo é apresentar relacionalmente a mensagem da salvação e o Salvador. Você pode debater? E agora, hein? Pode, mas de maneira sábia, reservada, depois que você já ouviu e, sobretudo, pautado na palavra de Deus. Falta algum desses quesitos em você? Então, por favor, cale-se, ore, medite e busque o que te falta. Mas, Raquel, e se numa discussão, numa conversa com os meus amigos, perguntarem a minha opinião sobre alguma coisa? Bom, seja sábio, respire fundo, peça ajuda ao Espírito Santo e tente levar a conversa para algo mais natural e mais educado possível. Cuide para que você não seja pego pela armadilha dos falsos mestres. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que ele te ajude a virar uma chavinha aí sobre o debate, sobre o evangelismo e que uma coisa não é a mesma que a outra. Conta pra gente, você é Team Treta ou Team da Paz? Conta pra gente também se você já teve alguma experiência ou algum amigo seu de uma discussão, uma experiência ruim com isso. E se isso faz sentido pra você, ou se você quer que aquele seu amigo treteiro pare de tretar, seja na internet ou pessoalmente, curta e compartilhe esse vídeo para que esse vídeo chegue para outras pessoas e a gente pare de causar pelo mundo e comece a causar corretamente no coração dos nossos amigos. Valeu!